E a gente segue em frente agora com o Capim, tá aí, o Capim já pode abrir a câmera. E aí, Capim, o que que você acha? Tudo bem? A gente vai perder o nosso trabalho para inteligência artificial? Já, pô, a gente estava procurando ali no LinkedIn, já tem especialista e expert em chat GPT, tá tudo certo. É uma piada, né? Não, Ah, tem, procura. Achamos dois pô, já. Aham. então, E mas, aí cara, alguém comentou comigo ali, me desculpa, eu não vou lembrar o nome, que diz que tem cargo também. você tá de brincadeira, mas Cara, o LinkedIn aceita sim, tudo, isso que é massa. seja muito bem-vindo ao DevOps Experience. Valeu por estar aqui com a Obrigado. gente hoje. Capim, sobre o que que você vai passar aqui para a gente? Cara, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu considero bem importante, tá? Que é a questão da eficiência que a gente consegue entre DBA e DevOps, né? E a minha apresentação tá aqui. Cadê aqui? É mais fácil um banco de dados do que um PowerPoint, né? É isso aí, meu Então, vamos amigo. lá. Fique à vontade. A ideia é contar um pouquinho para vocês, tá? O que passa nesse mundo de DBA e DevOps, né? A gente tem uma ideia ou alguma relação que a gente consegue parecer, né, o DBA aí um cara mais longe do DevOps. E, na verdade, a gente viu um pouquinho pela palestra do Pantufa que não, né? Que até o DevOps põe um pezinho ou até mais de dois pezinhos aí dentro dessa área de banco, né? Então, a agenda, tá? É mais ou menos essa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é eficiência, DBA, DBRE e etc. Falar um pouquinho de Postgres também, que é o banco de dados que eu mais trabalho atualmente, né? SQL, um pouquinho de monitoramento, questão de deploy e para finalizar um pouquinho de comunicação, né? Para comentar aí um pouquinho o que o Hudson já complementar um pouquinho o que o Hudson já comentou hoje cedo. Então, quem que eu sou, cara? Eu não gosto de falar muito de mim, é uma coisa bem particular, mas eu sou um DBA, eu nem coloco mais na apresentação quanto tempo eu tenho de banco de dados, mas eu tenho um mercado aí já considerável, quase 20 anos, só como DBA. Eu me considero um DBRE, DBA, enfim, eu trabalho hoje aqui na Tech 6. Eu tenho uma empresa que não mostro muito por aí, mas é a Dragon BD. Eu dou umas consultorias em banco de dados aqui por Florianópolis e região, até fora. Aí às vezes o pessoal me procura, mas mais aqui na região sul mesmo. Eu também sou cofundador de uma empresa chamada Code Island. É uma empresa de eventos de tecnologia. A gente vai, inclusive, fazer eventos esse ano. Vamos fazer 3 eventos, tá? O primeiro deles vai ser um evento sobre cloud computing, tá? Ele vai ser agora em maio, dia 6, e os nossos eventos eles são presenciais. Então a gente tem a ideia de trazer o que a gente consegue de certa forma virtual, mas mais para o lado pessoal, para o dia a dia, networking, né? Conversa, bate-papo, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai evoluindo. Eu sou integrante da Associação Postgres Brasil, tá? Essa associação ela ainda não está pública porque ela não conseguiu concluir ainda seu início, né? Mas ela está em vias de fato aí, e essa associação deve se encarregar daqui por diante pelos eventos e pela disseminação do PostgreSQL no Brasil, né? Então a gente tem um evento bem grande, geralmente ele acontece em agosto, quase no final do mês ali de agosto, que é o PGConf. Esse ano que passou, em 2022, salvo engano, ele foi o maior do mundo em número de pessoas, né, participantes e palestrantes, tá? O ano passado, no ano anterior a gente tinha ficado, no ano anterior não, né, porque não teve evento, mas no 2018 a gente tinha sido o maior da América Latina. Então é um evento que eu ajudo bastante, compartilho um pouquinho de conhecimento lá. Aí tá meu LinkedIn, mas no final tem um QR Code. Mas como essa palestra ela envolve bastante DevOps, né? Eu resolvi usar o DevOps que trabalha comigo aqui na Tech 6, o Vinícius, né? Para a gente poder trocar um pouquinho mais de informação nesse sentido. É um moleque bem top aí que trabalha comigo aí há um ano e meio praticamente. E o Vini é bem eclético, né? Então ele colabora com o projeto do Debian,
ele é entusiasta do Grafana, até andou conversando com o pessoal do Grafana, é dos Estados Unidos, né, Vini? Com o pessoal que tu falou, depois comenta no chat ali. Então, ele está bem envolvido nessa ideia do Grafana, se deixar, ele usa Grafana até para fazer pipeline. Ele é técnico de áudio, gosta de banda, tem banda, toca de tudo, e aí agora está fazendo aula de vocal, canta também, então o menino não é fraco. Pô, ele é radioamador, cara, é um moleque que é radioamador, né? Geralmente em radioamador a gente vê o coleguinha de radioamador dele tem 80 anos e o Vini tem, né, próximo a 30. Então é muito legal, assim, é uma coisa que eu admiro aí. Ele tem um recorde sul-americano também, ou latino-americano. Depois tu coloca no chat aí, Vini, do teu recorde aí de radioamador, tá? Mas esse cara aí, o Vinícius, ele trabalha comigo, é uma pessoa fantástica e ajudou a montar esse material aqui que a gente vai trazer com bastante carinho para vocês. Então, uma coisa que eu faço dentro das minhas palestras, tá? É sempre gostar de trazer a galera para dentro, né? Eu brinco que é a mesma página, né? Então, seguindo um pouquinho o que a gente tem de DevOps, o que eu penso que é o DevOps, né? E essa opinião, ela é bem particular, tá? Então, ela tem um pouquinho do que o Vini pensa, mas ela é mais a minha do que a do Vinícius. Então, para mim, ele é uma função dentro de um time, tá? O DevOps não é somente uma pessoa que faz tudo, né? Ele atua junto com o desenvolvimento. Então, ele tem que estar, o nome, né, como foi falado aí durante o dia hoje, ele tem uma parte que é Dev, né? Então, ele tem um pedaço inteiro que é o Dev. E o restante é só, entre aspas, a operação disso tudo, né? E ele tem o objetivo de que esses processos, né, de entrega de software, eles saiam magicamente de desenvolvimento e vão para a produção de forma eficiente, né? E eu acho que o DevOps ele também tem uma coparticipação entre todos os ambientes, não só tirar e criar essa esteira e criar esse deploy de dev para a produção, mas ele também tem um pouquinho de responsabilidade, né, em colocar na homologação, porque quando tem etapa de homologação, com QA e etc., né, e também quando vai para a produção. E aí depois ele também dá uns pitacos e mexe em infra, em rede, Docker, Kubernetes, VM, né, BD, como o próprio Pantufa já falou hoje, Firewall, etc. Então, é um cara que ele atua por completo dentro desse processo de desenvolvimento e entrega de software. Bom, o que é eficiência, né? Antes da gente começar um pouquinho a falar dessa relação da eficiência, eu queria definir ela aqui, porque a gente tem, né, na maioria das vezes, a gente de TI confunde um pouquinho eficiência com eficácia, né? Aqui a gente vai tratar só de eficiência. E eficiência é como a gente consegue fazer as coisas de uma forma operacional, né? Então, com um menor orçamento, menor tempo, com menos pessoas, e aí com menos família, menos amigos, menos vida, né? Ninguém consegue ficar esse tempo todo, né? Então, na verdade, é o inverso, né? Porque quanto mais a gente conseguir automatizar as coisas, mais a gente vai estar conseguindo estar com os familiares e etc., né? Mas é mais ou menos essa a ideia, que a gente consiga fazer tudo, né, sem onerar então, o orçamento e no menor tempo possível. E foram pontos que foram levantados hoje, né, o dia todo aí, por várias pessoas que falaram. Então, cada um foi colocando algumas coisas que estão relacionadas diretamente a isso. Bom, o que é um DBA? O que é o DBRE, né? Então, o DBA em si, cara, ele é o administrador de banco de dados, ele é, né, essa definição normal dele. Ele não é um cara fechado numa jaula de vidro intocável. Por que eu falo isso? Porque tem gente que se comporta como, tá? E tem gente que fala, eu não tenho acesso ao meu DBA. Né? E eu já ouvi isso bastante na minha carreira, não foi pouco, tá? O DBA não vive num pedestal, então vocês podem falar com ele sim, vocês podem questionar ele sim, e se ele não responder de uma forma educada, correta, vocês têm um péssimo colega de trabalho, mas não é um péssimo DBA, né? Então a gente não pode às vezes confundir a pessoa versus o cargo. E isso, né, antigamente era bem comum a gente dizer, pô, o DBA da minha empresa não fala com ninguém, meu irmão, ele só manda um e-mail, só reclama que o banco está lento e que a query do desenvolvedor está ruim, e etc. Enfim. Tem gente que diz que o DBA é um ogro, né? E tem gente que se vangloria de dizer eu sou um DBA ogro. Para mim é o contrário. Ele não pode ser esse cara.
O DBA é um cara que tem que ouvir o time, tem que conversar com o time, ele tem que estar próximo ao DevOps, próximo à infra, próximo a sysadmin, né? Ele tem que ser próximo a todo mundo, mas ele tem que ser mais próximo do desenvolvimento. Porque hoje em dia, né, vamos brincar aí com o advento da nuvem, com a nuvem no modo que está, no nível que está, quando a gente usa PaaS, né, que são os software, né, de banco de dados como serviço, o que acontece? A gente é, entre aspas, né, capado de mexer em tuning de sistema operacional, de descer em baixo nível, de fazer algumas alterações. A gente consegue fazer algumas de parâmetro, né? Então, por exemplo, o Postgres dentro da Azure, se eu não me engano, você não consegue nem trocar a porta de conexão. Tem que ficar na porta padrão. Então, você começa a ser limitado em algumas coisas. E aonde você começa a ter ganho? Você começa a ter ganho no banco de dados quando o desenvolvimento começa a colocar coisas com melhor qualidade, né? E hoje todo mundo fala do DBRE. Na verdade, eu brinco que ele é uma modinha para DBA, né? Que eu uso também quando me convém, mas eu não coloco no LinkedIn, né? Então eu gosto de jogar isso no meu dia a dia, na brincadeira, na roda, mas eu não uso ele como cargo. Mas o que ele é? Ele é um DBA que se preocupa com a resiliência, né? Então, um dos meus primeiros trabalhos aí, quando eu vim trabalhar 100% cloud, eu trabalhei numa empresa onde eu participava do time de SRE, né? Então, eu era um DBA lá dentro. Então, eu comecei a olhar o banco de dados também de uma outra forma. E isso que me ajudou bastante, né? Bom, o que é o Postgres, né? O Postgres é um banco de dados relacional e, como todo bom banco de dados relacional, ele respeita a CID, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, né? Então, basicamente, esses são os 4 princípios que um banco relacional precisa, né? Então, a atomicidade, o que ele vai fazer? Vai garantir que a transação seja feita ou desfeita, né? Então, eu executei uma ação, preciso fazer ou um commit ou um rollback, né? Essa palavrinha aí a galera já ouviu mais por aí no seu dia a dia. Ele vai garantir consistência. O que ele vai fazer? Que qualquer coisa que seja desfeita, né, volte num estado correto. Então, se eu fizer um rollback da minha transação, ela tem que voltar num estado íntegro e válido do banco de dados, né? O isolamento é quando ele faz o quê? Ele isola uma conexão, uma transação e outra, para que elas não se prejudiquem, vamos assim dizer, que elas não acessem informações entre uma e outra. Por isso que, quando há necessidade, eles podem efetuar até um lock, né, para que possa garantir o que está sendo feito e que uma entre e faça o que tem que fazer, depois a outra faça na sequência, para que as coisas consigam agir naturalmente e ninguém se prejudicar, né? E a questão da durabilidade, né, que ele faz a garantia da preservação dos dados após cada uma das ações, né? Geração de log, né, para que a gente possa, talvez, quando tem replicação, passar esse log para frente e assim por diante, tá? Então, esses são os principais conceitos. O que o Postgres tem, tá? Um pouquinho mais do Postgres em específico agora, ele está na versão 15 atualmente. Eu não sei se alguém já tem a versão 15 em produção, mas eu recomendo ainda a 14, tá? Eu estou até num projeto aí para começar a testar a 15 em produção com o André Guilherme, né? Para não falar que é cisa de mãe. Então, a gente está olhando ali, mas a gente vai fazer todo um processo de ir para desenvolvimento, homologação, né? Porque ele tem apenas 3, 4 meses, né, de novidade. Então, a gente ainda acha que isso pode acontecer, né? Então, é muito legal, porque a gente consegue, com um bom processo de dev, homologação, a gente consegue validar, né, se as features novas e, enfim, vão fazer sentido, né, para a gente dentro do projeto, dentro do produto, para que a gente evolua ou não a versão. Eu sou sempre fã da última versão, mas depois de 6 meses. Então, tipo, ela 6 meses estável, 5 meses estável, bastante gente já usando, a gente chegar naquela versão. Quando a gente fala de PaaS, eles demoram um pouco mais, né? Eles demoram de 6 a 8 para colocar a versão online. Então, no caso, quando ela está 8, né? Então, quando ele está com a versão 15 dentro de um RDS ou de um PaaS da
da Azure, um RDS da AWS, o que acontece? Ele vai ter mais um tempinho ainda para amadurecer lá dentro, porque em alguns casos eles também injetam bugs, né? Não só features, mas eles também às vezes erram, tá? A gente tem Brazuca, ele é open source, a gente tem alguns brasileiros que são committers, se eu não me engano a gente tem 4 ou 5, tá? É um projeto open source, então todo mundo pode colaborar. Então, se alguém tiver aí que tem paixão por C ou C++, então quiser ficar à vontade, acesse o repositório, olhe e se divirta, tá? Colabore. Tá? A comunidade ela é muito participativa. Se eu não me engano, a comunidade hoje no Telegram está em torno de 3.500, 3.600 pessoas, tá? A gente tem um evento anual que eu comentei antes, que é o PGConf BR. Ele está entre os top 10, né, melhores SGBDs pelo ranking da DB Engine, tá? Tá aqui o link depois para quem quiser dar uma olhada. Esse ranking ele tem um algoritmo que ele explica como o que é o gerador do ranking, tá? Eu gosto do ranking como base, porém, como ele tem o Axis ainda dentro do ranking, eu fico desconfiado da forma que ele faz, mas é um ranking que bastante gente usa, tá? Se vocês quiserem acessar depois, vocês vão se surpreender com a colocação do Axis. E ele está formando a sua associação, a qual eu já comentei também. Cara, o Postgres ele possui bastante funcionalidade, né? Ele se compara aí aos melhores SGBDs pagos do mercado, Oracle, SQL Server, tá? Ele tem algumas coisas muito maduras. A parte de particionamento de tabela ela evoluiu bastante nos últimos 3 ou 4 anos, né? Depois de que ele ficou uns 6 anos ou 8 anos aí, muito aquém do particionamento de Oracle e SQL Server. Então, hoje já dá para dizer que ele já está bem mais próximo, assim, né? Mas ele está evoluindo bastante, então a parte de particionamento hoje já está bem redondinha, tá? A partir da versão 13 para 14 ali já está praticamente 100% codificado todas as melhorias que eles queriam fazer em particionamento. Ele começou na 10, foi 10, 11 e 12, então a 13 foi a última que eles fizeram em particionamento e a 14 já só tem melhoria de performance relacionado a isso. Cara, ele trabalha bastante para quem gosta de trabalhar com JSON ou JSONB, para quem precisa, tá? E pensa, vou colocar um Mongo para trabalhar com isso, use um Postgres, ele vai fazer a mesma coisa para alguns cenários, tá? Para outros ele pode fazer até melhor, então faça benchmark sempre, tá? Então, em alguns casos, ele pode sim suprir um NoSQL, tá bom? Famosa frase de consultor, depende, né? Depende do projeto e tal, mas nada que uma POC, né, bem feita, a gente não tem aí praticamente 80% do caminho solucionado, né? Para quem se preocupa com busca, né, então o campo focado em busca é o JSONB, tá? E ele está cada dia mais aprimorando a parte de indexação para essas buscas em JSONB serem mais eficientes. Está evoluindo bastante na questão de paralelismo, tanto para busca quanto para criação de índice, mais algumas outras coisas fazendo simultâneo, tá? E ele está evoluindo muito também na questão de desempenho nos últimos anos. Eles estão tirando muito código lixo, código antigo, código que não é mais utilizado, tá? Para melhorar a performance. Bom, como todo bom banco de dados, ele também tem suas peculiaridades e seus problemas, né? Extensões. Extensões no Postgres, qualquer um pode criar uma extensão. Então, se um dia você viu uma extensão mágica que faz alguma coisa lá que você precisa, verifica o GitHub dessa extensão. Verifica quem apoia essa extensão, quem quis ela por ela e quando foi o último commit dela. Beleza? Existem extensões, por exemplo, a geração de UID, existem a extensão de job, existem várias extensões que são feitas pela comunidade que estão em constante evolução e melhoria. Mas quando você vai usar uma extensão muito específica, que não tem muita gente olhando, cuidado, porque ela pode morrer. E se um dia você tiver um bug nela, ou você vai corrigir, ou você vai ter que abandonar a extensão, tá? A alta disponibilidade ela é um pouquinho mais complexa que os outros bancos, né? Então, ela tem todo um processo de configuração de uma maneira envolvendo outras ferramentas, tá? Então, ela não é tão trivial, ela é
não é fácil de fazer, mas é possível, claro, né? E ela dá um pouco de trabalho na parte de monitoramento, tá? Tem que cuidar bastante, porque às vezes pode parar de replicar. Então, quando a gente fala de instalação, né, on-premise, a gente vai ter essas coisas. Quando a gente fala de nuvem, o vendor da nuvem faz isso para a gente quando a gente usa PaaS. Então, aí a gente vai ter que ir olhar. E aí, né, eu coloquei até a comunidade como um problema, porque o que acontece? Em alguns cenários, a gente vai na comunidade, pede ajuda, né, e recebe. E muita gente vem pedir ajuda na comunidade e usa para consultoria. Tá? Então, tem que cuidar muito, assim, porque as pessoas às vezes querem resposta pronta. Então, como toda comunidade, a gente tem que estar atento a isso, né? Então, existem pessoas que cuidam bastante isso dentro do Postgres, acontece pouco, mas eu já vi acontecer de gente pedindo para fazer trabalho de faculdade, aquelas coisas, né? Então, a gente também tem que cuidar desse cenário, assim. Então, seguindo a linha aí do Gines, que recebeu, né, comentou que ontem teve áudio de gente pedindo para ajudar a fazer entrevista. Então, tem gente que pede em grupo público aí para fazer trabalho de faculdade, né? Não é fácil. Então, qual que é a ideia agora, né? Quem que usa o Postgres no dia a dia, né? Como é que está usando esse Postgres? Está na nuvem? Não está? É on-premises? Como é que funciona o backup de vocês? Essas perguntas, vocês não precisam responder elas para mim, mas olhem e pensem, né? Para quem está utilizando nesse momento, qual é o cenário que está fazendo? Por exemplo, eu tive um cliente, né, que me procurou um tempo atrás aí, como eu falei, né, de trabalho, e é uma coisa que eu tenho organizado com as empresas que eu presto serviço. Aí o que acontece? Eles precisam reduzir custo, né? Então, nesse cenário, da questão do custo, eles estão usando um PaaS com 128 GB, 64 core. Cara, é uma senhora máquina, bem pesada, financeiramente falando, né? Então, agora a gente vai começar a elaborar um plano aí, a gente tem de 4 a 5 meses para conseguir reduzir o custo desse ambiente. Como que a gente vai reduzir o custo desse cara? Não sei. Várias frentes que a gente vai abrir. A gente vai olhar algumas partes do sistema que fazem carga de dados, a gente vai fazer uma outra parte, olhar uma outra parte do sistema que faz emissão, né, de informação em lote, né? Então, tem várias coisas nesse sentido que a gente vai conseguir olhar. Talvez até jogar ele para dentro de uma VM. Então, essa opção não está descartada, mas é uma coisa que a gente vai olhar também, né? E quando está on-premises, né? O que você tem? Você tem redundância? Você tem teu backup físico, local? Você tem teu backup na nuvem? Você tira, você não tira? Você testa teu backup, você não testa? Você se preocupa com o backup? Você tem ferramenta que vai te apoiar, né? Por exemplo, para fazer point time recovery? Ele consegue fazer nativo? Faz, mas a ferramenta auxilia bastante, né? Você tem uma ferramenta que chama PG Backrest, por exemplo, que te apoia em fazer backup, né? Backup full, backup diferencial, e faz backup dos archives, e com isso você consegue voltar praticamente no segundo anterior antes da queda, tá? Então, são cenários aí que sempre precisam ser analisados e pensados. Cara, o pessoal colocou no chat um banco de dados em TXT. Me cobra isso no final, Vinícius, que eu tenho um exemplo onde um arquivo TXT é mais eficiente que 8 bancos de dados. Quando a gente fala em manipulação de banco de dados, a gente tem, né, na minha visão, a gente tem 2 acessos, tá? Então, a gente tem um acesso de DML, que vai através da aplicação, geralmente, né? Através das pessoas que fazem SQL. Então, aí eu coloquei aqui o exemplo do CRUD. Por quê? Porque, basicamente, todo sistema tem, né, a parte que faz cadastro. Alguma coisa é cadastrada para processar algumas outras coisas. Beleza? Existe uma funcionalidade aí que apoia bastante o desenvolvimento, que são os ORMs, que eles são a maior alegria do time de desenvolvimento, mas não são do DBA. Por quê, né? Porque às vezes a configuração não é bem feita, porque às vezes a pessoa não está entendendo o que está mandando para o banco de dados. E aí o que acontece? Nesse cenário, tem SQLs que ele gera dinamicamente, né? Principalmente Select, que ele acaba pegando aí, né, um balde
de caranguejo, que você vai lá e puxa um e vai vindo um monte de gente. Então, acaba trazendo informações de tabelas que você não vai acabar nem utilizando, tá? Então, esse é sempre um papo que eu gosto de ter com o time de desenvolvimento. É isso aí, Robson. O Hibernate é um. O famoso Iggy Lazy lá, né? Um dos dois mal configurado lá, ele traz a hierarquia toda, né? E por aí vai. E aí existe um outro cenário que são as execuções de DDL, tá? E aqui eu gosto de falar muito das migrations. Por quê? Porque quando agora que a gente está falando na parte de DevOps, automação, execução de coisas sem ser manual, não seria justo o meu sistema subir e eu ter que ficar executando script na mão, né? Poxa, que é isso? Só que me falta, né? Chega de colocar DBA ou alguém responsável por executar os scripts para subir versão e aplicação, etc. Então, a gente executa as migrations para fazer isso. Na minha opinião, a migration precisa de um usuário específico para isso, tá? Para quê? Para controlar, para separar. O usuário de migration só roda migration. O usuário de aplicação só faz insert, update, delete, ele, né, select, obviamente. Mas ele não faz alteração de estrutura. Quem faz alteração de estrutura é a migration. O Flywheel é muito bom para isso, sim. O Flywheel é um dos caras que eu já usei bastante, assim, eu gosto bastante particularmente. Tem vários, tá? Tem mais uns 3 ou 4 muito bons no mercado aí, mas o Flywheel é o que eu mais usei e o que eu mais me lembro. Tá? Então, a ideia é fazer justamente essa separação das coisas, tá? Então, usuário de aplicação aqui, usuário de migration aqui, e nenhum deles é o super user do Postgres. Pelo amor de Deus, beleza? Então, guardem isso para vocês. E também não é o root do MySQL, enfim, não é o owner do banco. Fechou? Isso é uma boa prática que a gente pode anotar aí, que vale bastante a pena. Bom, quando a gente fala de multi-tenant em aplicações do tipo SaaS, né, a gente tem alguns tipos que são utilizados e elas impactam diretamente no banco de dados. Então, existe o famoso multi-tenant colunar, que sim é um tipo mapeado, conhecido, onde a coluna tem um identificador de quem é o dono daquele registro. Então, eu tenho uma tabela única, onde eu tenho 10 clientes usando todos os dados que estão dentro dela, e o ID cliente separando lá os dados de uma e da outra. Tá? O que acontece aqui que pode ter problema? Né? Acessos indevidos a informações. A pessoa tem um grant de select na tabela, mas pode ver todo mundo. Então, senão eu teria que pegar e começar a granularizar o meu select, o meu grant por colunar. Então, já vai gerar um pouco de complexidade. Existe uma outra forma de trabalhar isso, que são os esquemas. Eu melhoro essa parte de grant, por exemplo, né? Dou um pouquinho mais de segurança e restrição, porém, aqui eu tenho um pouquinho mais de dificuldade quando eu começo a querer mover esquema de um lado e para o outro. Né? Então, meu banco de dados está enchendo, o que eu faço? Vai entrar um cliente muito grande, vai consumir tudo, ou um cliente cresceu demais e eu preciso tirar ele dali de dentro, tá? Com o esquema eu posso sofrer um pouquinho mais do que se eu fizer com database, tá? Então, e tem o database, que é cada cliente tem seu database, e esse é um dos que eu mais gosto. Se vocês perguntarem qual que é a minha opinião, eu ficaria no database. Porque o database eu consigo dizer que aquele database é daquele usuário, que é daquela aplicação. Pronto. Isso me garante que se aquele usuário só vai ver o que está ali dentro. Isso me garante que quando eu precisar fazer um export daquele database, todos os dados que eu vou precisar estão ali dentro. Então, fiz um export, criei um outro cluster de Postgres e vou subir esse usuário lá dentro, vou só trocar o URL de conexão e, teoricamente, né, porque a gente está falando de uma ciência exata que não é tão exata, esse sistema vai funcionar e vai rodar. Né? E aí, e no ambiente de vocês? De novo, para vocês pensarem, né? Como é que é feito isso dentro do seu ambiente? Como é que vocês dividem isso? Como é que vocês trabalham com isso? Né? E o que eu acredito que seja o melhor realmente, né, é a questão do database. Tá? As facilidades do database no dia a dia são muito grandes. Eu já tive uma conversa, uma discussão, enfim, ninguém saiu na porrada, né? Vai falar aí daqui a pouco o Gui que eu sou ranzinza, mas é mentira. Que com um cliente que disse que era melhor fazer colunar particionando a tabela por ID do cliente. E eu falei que se ele fizesse isso,
seria muito semelhante o que ia acontecer por baixo dos panos se ele tivesse um database separado. Porque na visão dele, quando ele ia ter, né, um colunar com particionamento, ele ia ter uma tabela, e essa tabela particionada por cliente, ele vai criar no Postgres, ele cria uma tabela filho. Então, ele cria uma referência entre as duas, entre a pai e a N filhos, né? Que vai ter mais de um cliente. Mas aí, o que ele faz? Ele, para cada uma dessas tabelas filhas, ele cria um novo arquivo de sistema operacional. Ao fazer um novo arquivo de sistema operacional, ele divide o tamanho do arquivo, e aí ele tem ganho de velocidade, né? O Postgres está muito vinculado e muito amarrado ao processo de leitura de arquivo do sistema operacional. Então, o Postgres, por exemplo, no Linux, ele é muito mais performático do que no Windows, né? O que não é em produção hoje, né? Desenvolvimento de sistemas aí que rodam melhor, né? Só SQL Server, eu acho que ainda roda melhor no Windows. Se duvidar, ainda. Em breve devem trocar, porque já roda em Linux também. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Você está tendo N arquivos físicos por tabela, por ID cliente. Só que quando você tem um database, é a mesma ideia. Por quê? Porque quando ele divide lá no sistema operacional, para cada database ele cria uma pastinha. E dentro de cada pastinha ele tem os arquivos também. Então, seria, no final das contas, praticamente a mesma coisa, né? E aí, nesse cenário, então, eu acredito que o database seja mais fácil, porque quando tem problema, quando tem que tirar, quando tu quer restaurar um cara só quero restaurar um database, né? A gente estava falando de backup manual, por exemplo, se eu uso o PG Backrest, eu consigo fazer o restore de um database específico. Se eu uso o PD Barman, que é outro, né, serviço de backup, eu não consigo fazer de um database específico. Bom, monitoramento, né? Então, eu subi todo esse meu ambiente, tenho Postgres, tenho toda essa parafernália, e aí? Né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. E aí é onde a gente começa, DBA e DevOps, a se aproximar e conversar e começar a interagir e entender o que cada um precisa. O que o DBA quer ver, que o DevOps, junto com esse time de infraestrutura, né, vai prover. E aí a gente começa a chegar nas ferramentas. A gente fala de Zabbix, fala de Prometheus, né? Para quem usa clouds aí como Azure, como AWS e outras, elas têm os nativos deles, que também entregam bastante métrica nesse sentido. Em alguns casos, ele pode eliminar a necessidade de um Zabbix ou de um Prometheus, ou às vezes eles simulam que são Prometheus, como acontece na Azure, enfim. Bom, tenham essas informações. O que eu preciso fazer? Preciso exibir, né? Então, a gente usa bastante o Grafana. Eu não sei se tem outra ferramenta de exibição tão boa quanto. Então, eu deixei só o Grafana. Se vocês conhecerem outra. A gente já tentou usar os nativos de cloud. Recomendo, não façam isso. Cara, é muito difícil, é muito ruim, é muito feio, é feio. Quando começa a fazer qualquer coisa com o Grafana, tu vai tentar fazer alguma coisa nos nativos de cloud, não dá, não vai, tu não consegue mexer em tamanho, tudo te limita. Aí acaba virando uma dor de cabeça e você acaba depois dizendo assim, poxa, mas no Grafana estava tão fácil, né? E isso é uma coisa que a gente viveu e faz muito sentido no dia a dia, tá? E aí eu gosto de dividir o monitoramento em duas partes, né? Seria, entre aspas, o servidor, o recurso em si, né? Porque ele pode ser um PaaS, né? Então, tudo que é memória, CPU, né? Processamento, I/O, disco, tudo que está relacionado a isso, são as métricas dele. Mas a gente também, às vezes, precisa apoiar o time de desenvolvimento e monitorar algumas coisas de aplicação. Monitorar um log, né, de aplicação. E você começa a criar algumas outras camadas, né? Por exemplo, assim, vou fazer uma alteração agora, que meu envio de e-mail ele vai começar a ser grande e eu tenho uma fila que envia, e aí eu vou começar a contar aquela fila, porque eu tenho que ficar olhando se ela está entregando, se não está. Então, eu posso acabar desenvolvendo um monitoramento específico para a minha aplicação, para monitorar um recurso, né, interno dela. Tá? Então, isso é bem importante. E com essas ferramentas que eu comentei, né, de
de Grafana e Prometheus, a gente consegue também chegar nesse nível. E os alertas, né? Então, a gente fez todo o monitoramento, eu tenho que me preocupar com os alertas. Alertas, eu tenho um viés que é o seguinte, menos é mais. Eu começo com menos alertas para ser mais assertivo e depois, com o tempo, eu vou aumentando. Porque a partir do momento que a gente faz o inverso, começa a enfiar um monte de alerta e você receber um monte de alerta, você cansa. Aí você começa a dizer, poxa, esse alerta de novo, não, esse aqui eu já estou acostumado. E você acaba desprezando talvez um alerta ali no meio que era importante. Então, fazer o caminho inverso para alerta, no meu ponto de vista, é bem interessante. Quando tem muito alerta, o cara nem olha mesmo. Isso aí. Tá? Então, beleza. Agora, olhando pelo lado do DevOps, né? O que impacta o que eu falei no dia a dia de vocês, né? Como que o DevOps pode se comportar com o seu banco? Né? O Pantufa falou lá, ele praticamente cuida lá do MySQL, ele zela, ele escova parâmetro, ele vai lá, fica pulindo os parâmetros dele e olhando cada parâmetro que é importante para a aplicação dele, né? E agora, o que você está fazendo como DevOps no teu dia a dia? E se você tem DBA, você conversa, né? Você troca, né? Então, a gente começa a ter essa interação e começa a tentar entender e aproximar as partes, né? Porque quando você tem o DBA, que no caso do Vini hoje, não sei se é um prazer ou é um desprazer ter um DBA que sou eu, mas ele tem um cara para quem correr, ele tem um cara para quem reclamar, ele tem um cara para quem, né, questionar. E quando você não tem, né, o que você faz? Né? Então, existem algumas coisas nesse sentido que a gente vai, né, interagindo e vai conseguindo evoluir, né? E aí, aquela brincadeira, né, do DevOps e SRE, qual que é a diferença de um e outro? Existe, não existe? Né? Então, nesse cenário, nessas informações, nisso tudo, ainda pode e tem uma ponta que algum banco de dados dentro da corporação vai ter, né? Então, onde tem esse banco de dados, vai ter alguém que consegue te ajudar nesse cenário. Beleza. E o deploy, né? Agora a gente começa a trazer um pouquinho do que a gente pensa como deploy dentro né, dessa ideia aqui, dentro do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, hoje a gente está usando uma cloud híbrida, tá? A gente tem algumas coisas em Azure, tem algumas coisas em AWS, tá? Então, a gente tem alguns ambientes, que é QA, Dev, homologação e produção. Os ambientes de produção, de não produção, de Dev e QA, e homologação também, eles estão todos com AKS e Postgres. E aí, agora a gente está começando a organizar uma migração, tá? Para que esse cenário seja produtivo. Mas o cenário produtivo atual, ele ainda está em AWS e ele ainda está em VM, né? E o banco de dados, ele é o RDS. Então, o banco de dados, nos dois casos, ele continua sendo serviço, tanto na Azure, tanto quanto na AWS. Única coisa não, como se fosse pequena, né? A gente vai pegar o Kubernetes, né? Vai pegar e tirar o que está rodando em Docker hoje, dentro de VM, e vai começar a rodar dentro do AKS, né? Dentro do Kubernetes, que o AKS é o Kubernetes da Azure, né? E aí a gente começa a realmente falar um pouco mais sério de serviços SaaS, né? Porque eu não consigo ver um serviço SaaS hoje se não tiver dentro de um Kubernetes. Eu acho que dá muito mais trabalho na manutenção e onera também, né, financeiramente, tá? Depois a gente pode até discutir um pouquinho mais questão de custo mais à frente, se quiser. Bom, e o que a gente tem de desafio? O que a gente tem agora como desafio que a gente conseguiu colocar isso e aonde, né, o DevOps, que no caso é o Vini, brilha dentro da companhia, né? A gente precisava ter um dump de produção com um restore diário dentro desses ambientes internos, né? Internos, aspas, né? Que estão dentro de QA, dentro de Dev, dentro de homologação. Então, o processo é o quê? A gente faz um backup de produção, faz um restore e a gente remove alguns dados sensíveis para que a gente consiga colocar ele nesses ambientes. Então, a gente manipula alguns dados e a gente não traz uma tabela, que a gente não traz umas tabelas de auditoria,
porque ela está com quase 400 GB hoje, tá? Porque o sistema que roda, ele precisa ser auditável, tá? Porque ele está na bolsa. Então, essa auditoria a gente não importa ela, porque ela tem quase 400 GB, tá? Então, a gente acaba excluindo essa tabela do processo. Aí, o que a gente faz, né? A gente pega o backup que está no S3, faz download dele para dentro de um pod, e de dentro desse pod, a gente acaba fazendo, né, a restauração. E essa restauração ela é toda via script. Então, a gente faz o dump a primeira vez, né? Então, por exemplo, no primeiro deploy do dia que precisa de dump, ele baixa e ele faz esse restore. Depois ele não precisa mais baixar porque a gente mantém ele na máquina, porque a gente entende que durante o dia esse processo de restore vai ser feito N vezes. Porque como é que a gente trabalha atualmente? O QA recebeu uma demanda de teste, ele avalia o cenário e pensa assim, se eu colocar só essa release, só esse pedacinho aqui que eu estou testando em produção hoje, como é que está o banco de dados? Então, ele traz o banco de dados daquela versão, que é um D-1, coloca aquela versão e identifica se aquela versão funciona ou não. E depois, né, quando a gente entrega em produção, a gente tem um pouquinho mais de desenvolvimento ali, né? Tem 5, 6 correções, novas features e assim vai, né? Então, tem todo esse processo de restore. A gente faz um teste também de MD5, porque a gente teve casos que o restore não foi feito porque o download não foi feito completo. Então, a gente foi aprendendo com o tempo, então a gente começou a fazer esse teste para poder validar. E aí agora está bem mais redondinho. Acho que a última versão que a gente colocou aí, a gente está quase 2 semanas sem reclamações. Então, o que aconteceu? Nesse processo, o que a gente começou a fazer? A gente foi fazendo processo de dump e restore normal. Como é que é o meu dump hoje? Ah, PG dump, com menos FC, que é o custom, e eu faço o dump. Aí eu fiz o restore. PG restore, FC, PG restore. O que eu comecei a ter? Problema de tempo. Então, eu comecei tendo 6 horas para fazer isso. Cara, é inviável, né? Inviável. Um QA, esperar 6 horas para um teste. Então, quando a gente começou a escovar a bit, ver possibilidade, o que a gente podia fazer e tal. E aí, uma das coisas do Postgres que a gente consegue fazer é usar uma opção do "-d", né? E "-fd". E aí, essa opção "-fd", ela usa directory, ao invés de usar a custom, né? Então, dentro do PG dump, a gente tem 3 opções, que é o "-p", que é texto plano, o "-d", que é directory, e o C, que é custom. É como se ele fosse já meio binário, assim, né? Então, já fica um pouco mais rápido. Aí, o que acontece? Com o directory, eu consigo casar ele com um cara chamado, com um parâmetro "-j", que é o número de jobs que eu vou conseguir colocar, número de threads que eu vou conseguir fazer aquele dump. E aí, a gente consegue fazer o dump com mais velocidade, e na hora de fazer o restore, a gente também consegue fazer com mais velocidade. Então, nesse cenário, a gente conseguiu chegar em números bem melhores. A gente conseguiu chegar em torno de 15 minutos hoje, quando é necessário fazer um restore. Então, tirando aquele primeiro dump da manhã ali, que vai demorar uns 3 a 4 minutos para fazer o download, a gente vai estar, né, gerando aí 19, 20 minutos no primeiro, depois que a gente precisar, o arquivo já está local, a gente está levando em torno de 15 minutos. Isso é um tempo extremamente factível e tranquilo para o QA. A gente consegue fazer 2 simultâneos hoje. Então, o nosso ambiente consegue que 2 QAs consigam fazer, né, o restore no seu database próprio. Porque como é que a gente fez? Para cada ambiente de teste de QA, que a gente tem o QA Red, Blue, Green, Purple, Pink, tem acho que só isso. São 4 ou 5, tá? Para cada um deles, a gente consegue startar uma pipeline diferente que faz o seu restore e segue o fluxo, tá? Então, a gente conseguiu deixar aí que a gente está com 3 testadores fazendo testes diariamente em cima do sistema, né? Tirando os testes automatizados, entre outras coisas. Esses são os testes manuais de funcionalidade, né? Cara, a gente está com o tamanho total da base hoje em torno de 720 a 750 GB, tá? São 400 de auditoria. Eu acho que deve estar dando isso.
Oi, eu quase acertei. Aí, Vini, obrigado, tá? Depois confirma quanto que dá a auditoria, Vini, faz favor. Aí a gente já tem ali no chat, então realmente deu 753, e aí eu falo para a gravação aqui quanto tem de auditoria, para a gente ver mais ou menos quanto de dados a gente está conseguindo fazer em restore em 15 minutos, tá? E a máquina Paz, ela não é uma máquina muito grande não, tá? Se eu não me engano, é 4 core com 8 GB de RAM. Depois o Vini confirma para mim também, por favor, aí, tá? E aí, dentro de todo esse processo, o que foi o mais importante que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu estabelecer uma comunicação, né? A gente tem uma empatia muito grande, né? Por incrível que pareça, o Vinícius conseguiu se dar bem comigo, que não é uma tarefa fácil. Mentira, tô zoando. Então, a gente fez o quê? A gente conseguiu estabelecer uma comunicação segura. A gente trabalha como time. Cara, o Vinícius tá na merda, eu tô na merda junto. O Capim tá na merda, o Vinícius tá junto comigo. E isso é sempre. É horário comercial, é fora do horário comercial, é final de semana. Madrugada, graças a Deus, né, nesse 1 ano e meio que eu tô aqui, a gente não teve nada, nenhum episódio. Mas final de semana, alguma coisinha assim, bem boba, mas tudo certo também, nada absurdo, né? A gente sempre planeja o que a gente vai fazer. A gente planeja, a gente realiza a validação e a gente faz a validação da seguinte forma. Quando o Vinícius faz alguma coisa, eu valido. E o questionamento sempre é com o foco de melhorar. A gente não tem aquele milindre, poxa, de novo o Capim perguntando essas coisas. Ou ao contrário, nossa, poxa, de novo o Vinícius indo com essas perguntinhas bobas. Não, a gente sempre tem, né, a ideia que toda pergunta ela é válida. Né? Então, eu sempre tenho uma coisa muito minha, eu sempre brinco que eu tenho uma pergunta idiota quando eu quero fazer uma pergunta. Só que eu sei que ela não é idiota, mas eu gosto de usar isso para que a pessoa pare e preste bem atenção naquilo que eu estou fazendo, tá? A gente compartilha bastante a execução de tarefa. Então, por exemplo, eu consigo fazer algumas coisas de deploy, se o Vinícius não tiver, porque é só dar 2 play, porque eu tenho que dar o check lá, confirmar que eu tenho que fazer aquilo. Então, isso é legal, né? Eu consigo fazer alguma coisa de DevOps hoje, mesmo sendo um DBA, né? E eu brinquei aqui, a gente é um pair DBAVops, porque a gente está brincando que a gente está trabalhando em tudo com 4 mãos. A gente discute junto, a gente fala junto, a gente documenta, né? Então, a gente faz tudo isso e aí a gente ainda consegue fazer, por exemplo, alinhamento estratégico da nossa área. Por quê? Porque a gente tem essa liberdade dentro de onde a gente trabalha, né? A gente consegue evoluir, consegue dizer quais são as coisas boas e ruins que a gente, né? As ruins a gente não pode mais fazer porque a gente aprendeu, as boas a gente pode evoluir porque, né, tem essa tendência. Então, essa parte de troca de informação e esse estreitamento da comunicação, o Hudson foi muito feliz hoje de manhã quando na palestra dele, ele falou da importância dessa comunicação, né? E essa importância da comunicação, ela faz ter essa comunicação mais assertiva e segura entre as partes envolvidas, que no caso aqui é o DBA e o DevOps, né? O DevOps, nesse momento, só como uma figura de uma pessoa, mas, né, a gente sempre tem que pensar nele como um time, porque pode ter mais de um. E também como a comunicação como uma evolução de carreira, né, conforme ele colocou. Bom, praticamente encerrando, o que eu queria passar para vocês e mostrar é realmente reforçar essa questão da eficiência, né? Reforçar que quanto mais assertivo a gente tiver na comunicação, quanto mais assertivo a gente tiver na POC, no estudo, na análise, no teste, a gente vai consumir menos orçamento. A gente vai conseguir tirar proveito de tempo disso. E quando a gente tem mais tempo dentro do nosso horário de trabalho, a gente consegue pensar em coisas novas. A gente não está em cima das mesmas coisas. Então, automatizando essas coisas, a gente consegue, né, evoluir nesse sentido, tá bom? E aí a gente consegue fazer isso também com menos pessoas, né? E o fazer com menos pessoas é importante para a empresa? É importante para a empresa, porque nós estamos sendo eficientes, né? Então, não é que a gente vai tirar o emprego de alguém. Quando a gente consegue tornar as coisas mais eficientes, talvez a gente não precise contratar alguém para fazer alguma coisa simples. Aí a gente começa a abraçar outras coisas e ganhar mais responsabilidades, e é assim que a gente vai crescendo e assim que a gente vai evoluindo. Beleza? Então, na minha visão, se a gente conseguir aplicar, né,
esses itens, né, que eu coloquei acima, que eu coloquei durante a palestra, a gente vai ter uma maior eficiência, né, entre DBA e DevOps, para quando a gente tem esse papel. Tem gente que tem o DBA como um dev sênior que conhece pra caramba de banco de dados. Tem gente que tem esse DBA num diretor que foi o cara que construiu o banco de dados da empresa. Tem gente que tem esse papel de DBA num cara de infraestrutura com mais tempo de casa que conhece o banco de dados porque ele instalava e configurava, mas ele é um cara de infraestrutura. Então, quem puder ter esse papel, ou até um consultor externo, né? Mas que quando esse papel exista, ou alguém que faça esse papel, que ele seja usado da melhor forma, né? Bom, então, antes de acabar, né? Antes de dizer para vocês que acabou, só para colocar ali, então, a gente tem um total de 753 GB, com 239 de auditoria, a gente está falando em torno de 500 e poucos GB aí, né? E em torno de 15 minutos de restore, tá? Então, hoje, a gente está fazendo um processo de entregar um ambiente para o QA em torno de 15 minutos, aí de praticamente 500 GB de dados, tá? Simultâneo, dá uma pedalada, porque aí a gente trucida o PaaS da Azure lá, mas faz parte do jogo. Galera, o QR Code do centro é o meu LinkedIn, tá? Quem quiser pode acessar. Eu sou bem, cara, eu sou bem participativo no LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn desde o dia que ele nasceu e eu descobri que ele existe. Eu respondo sempre que eu puder. Eu ajudo quem eu puder, quando eu puder, de preferência sempre. O da direita é o do Vinícius, tá? E agora eu fico à disposição de vocês. Então, eu já vou aproveitar, antes do Gines entrar e começar a me questionar, eu já vou responder a pergunta do Gerson, né? O que eu acho do Timescale DB. Cara, é muito legal, muito bom. Eu tenho o prazer de ter um amigo que trabalha lá, que fala muito bem, tá? E, cara, ele é muito performático, tá? Esse cara, ele palestrou se eu não me engano, foi na RubyConf, na Tailândia, tá? Se alguém tiver a informação mais precisa do evento aí, me avisa. E ele fez umas comparações do Timescale DB com outros bancos de dados não relacionais para poder fazer, né, acessos e configurar algumas coisas de machine learning e tal. E foi uma palestra aí global que ele fez. O nome dele é Jonathan. Eu posso passar depois ali, mas se vocês olharem no meu LinkedIn, eu consigo passar, tá? Mas o Jonathan, ele é um cara. Ó, meu despertador já funcionou aqui, já deu 50 minutos. Aí ele fala bastante sobre essa parte do Timescale DB, e essa palestra dele foi gravada, cara. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar a informação para vocês completa aqui. Já vou catar o LinkedIn aí, Gines, pode abrir o microfone e fica à vontade, querido. Não fica frio, vai fundo aí. Compartilha também depois, Capim, de novo o site da Code Island para a galera ter acesso à comunidade de vocês aí em Florianópolis, Tá, ao evento. compartilho, sim. Deixa eu ver como é que é o nome do magrão aqui, cara. Empresas, deixa eu ver se eu consigo Timescale. Ó, e na Timescale também trabalha um outro cara que é coder é Jonathan Paganini, tá? Vou pegar o LinkedIn dele. E na Timescale trabalha mais 2 brasileiros junto com ele, então são 3. Tá? E a Timescale é mantenedora do fonte do Postgres também, tá? Então, esses caras codam o Postgres, eles são da turma ali. A Code Island ali, o Vini já mandou o nosso site, tá? Mas para quem quiser, a gente é mais ativo no Instagram, tá?
A Code Island, ela vai acontecer em 6 de maio. Como eu falei, é um evento presencial. Eu tenho o prazer, né, assim como o Gini, de trazer muito cara bom, muita gente fera, tá? Eu consigo trazer alguns caras aí nível nacional e nível global. Então, como o próprio Pantufo falou, a gente trouxe ali num outro evento que eu organizei em outubro do ano passado, eu trouxe o pessoal da Percona para falar, o pessoal da Pitcher, que é uma das maiores consultorias de banco de dados do mundo. Então, tava uma galera ali, tava o Frank Weber, que é aqui de Blumenau, tava o Boessing, que é de Porto Alegre, que falou de Oracle, o Frank falou de Oracle, tava o Fabrício Amorim, Fabiano Amorim, que falou de SQL Server, o Haddad, que falou de SQL Server, aí um cara tinha acabado de sair da Pitch, falou de Cassandra, o Murilo. Da Percona veio o Altman, que é o cara que faz e desenvolve junto com o time ali o Extra Backup, tá? Então, os nossos eventos, eles têm essa linha de trazer profissionais renomados aí, profissionais nacionais, internacionais, para que a gente possa aí passar bastante conhecimento para a comunidade. Sensacional. Capim, pô, muito obrigado, cara. Que apresentação foda, né? Porque a gente foi uma coincidência começar o evento, o Hudson falando sobre soft skills, né? Habilidades de comunicação, e aí, ao término, você aí fechou como que mantém uma boa comunicação entre time de data, DBA, com DevOps, né? Eu sei até que você fez uma pesquisa para saber quais eram os pontos relevantes. Muito bom, cara. Legal demais. Valeu mesmo. Espero que você possa vir mais vezes. E além de falar sobre a sua experiência com cultura, comunicação, como lidar com dados, massas e etc., talvez, quem sabe, aí mostrar para a gente alguma coisa mão na massa do mundo de DevOps, de DBA, enfim, para você colocar o lado. Normalmente, deixa eu criar mais contexto. Normalmente, vem muitos DevOps, muitos desenvolvedores apresentarem, mas eles sempre colocam o ponto de vista deles em relação ao que é ideal de infraestrutura, de deployments, etc. Mas seria muito bom a gente ter uma visão de um cara de dados aí, de banco de dados, né, dentro de um ambiente técnico aí. Fica o convite para você voltar mais vezes. Eu já compartilhei para a galera o link do Kahoot, que o Capim preparou para nós, e vou compartilhar minha tela. Você pegou pesado no Kahoot, Capim? Não, fui bem legal, cara. Tá bem tranquilo. Para quem prestou, não precisava prestar muita atenção, mas prestou um pouco aí, vai se sair bem. Vai? Então Vai. vamos ver. Iremos nos divertir um pouco. Espera aí, deixa eu compartilhar. Vocês já estão vendo minha tela? Deixa eu abrir o chat aqui para eu conseguir acompanhar. Enquanto você vai Kahoot está abrindo na aí, tela. Fala aí. o Gerson colocou ali de novo, né? Quanto ao armazenamento de dados do timescale, telemetria, logs, timescale é uma boa opção. Cara, eu vou te falar o seguinte, cara. Faz POC, brother. Faz POC porque eu não conheço o ClickHouse, né? Então, você realmente está fazendo uma pergunta bem específica, né? Então, faz o seguinte, cara. Sobe um timescale lá e carrega e compara. E avalia pró, contra, né? Essa parte, né, dessa análise, dessa coisa que a gente tem, da possibilidade de fazer POC, aprender, estudar e evoluir, cara, eu acho que ela é a mais legal mesmo do que qualquer coisa que a gente tem no dia a dia. Fazer POC, aprender, errar, tomar e, cara, e seguir nessa linha, tá? Muito bom. Aí o comentário do Jarson, né? Falou: ó, valeu, eu sou o cara de Ops, querendo entender de banco. Muito bom, muito bom. Galera, bora pro Kahoot. Vou dar mais uns segundos aí para vocês se conectarem.
Capim falou que pegou pesado, que vai Não, colocar não, foi legal, foi o de leve. barco para balançar, não? Eu acho que Eu, não, cara. Depois no final vocês me xinguem aí se eu peguei pesado. não, eu gosto de criar o caos, a discórdia, né? Não, tem que ser comigo também, tô dentro. Eu tô enviando para a Lívia, tá? O pessoal que pediu a apresentação, que perguntou da apresentação. Eu tô enviando para a Lívia agora a minha apresentação, porque como todo bom palestrante, se a palestra não ficar pronta no dia, não é uma boa palestra, né? Então a minha, obviamente, ficou pronta no dia. Então eu tô mandando para ela aqui depois para disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Ótimo, sensacional. Acho que já deu tempo de bastante gente entrar. No Kahoot tem alguém, eu não vejo mais pipocando ninguém aqui na tela. O DJ Xelão já está a postos, ele vai ficar com a gente até as 18 horas tocando música. E é isso, gente. Quando acabar o Kahoot do Capim, eu vou compartilhar com vocês uma URL muito importante. Já temos data para o evento do DevOps Experience para fevereiro, vai ser no dia 23 de fevereiro. Já confirmei com o Jonathan, inclusive, que ele vai voltar aqui no DevOps Experience e ele vai tentar preparar lá o deepfake para apresentar para a gente. Então, a gente já tem aí bastante gente confirmada para o mês que vem. Eu vou no término do Kahoot do Capim, eu vou colocar o link para vocês garantirem a vaga. Sabe por que eu falo garantir a vaga? Porque as vagas aqui no Zoom não são ilimitadas. Isso é controlado, né? E às vezes acontece da gente bater um pico ali e ter um pessoal que fica para fora, não consegue entrar. Então eu vou compartilhar com vocês com antecedência. Beleza? Deu tempo aí de bastante. Nossa, entrou mais gente, cara. Entrou mais gente, tem gente Opa, animado boa. aí. Então vamos lá, meu. Que o Capim falou que vai colocar a Ferrari dele para assim, à disposição de quem quiser dar um passeio. Cara, Ele quem não vai quiser vir para dar. Floripa, quem quiser vir para Floripa pode vir, cara. Pegar a fila e uma virose tá a milhão aqui as coisas. Sensacional, mas ainda o Floripa é uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? Ainda, pô, sensacional esse lugar. Vamos em frente, Capim. 42 pessoas. Kahoot, 43. Caraca, meu, ainda não vai parar de entrar? Bom, agora a gente vai em frente. 43 valendo. O Postgres pode ser considerado um banco de dados NoSQL? Pergunta interessante, hein? Aí, tá certa a resposta, Capim? Sim, trabalhar com, desde que trabalhe com JSON ou JSON B. Isso aí. Salvo Perfeito. engano, é isso. É, Não, é isso ó. aí. Eu não ouvi, Capim. Repete aí. Salvo engano, sim, né? Não, Ah, brincadeira. só... Sensacional. A maioria estava prestando atenção. Ele falou bem no começo lá. Vamos em frente. Peste Panda a milhão. Aí, Jorge, é isso aí. Vamos ver como estamos aqui, ó. Ó, Snowen, Bobby Boa, Amazon Tiger. Segunda pergunta. Quiz. Qual a sugestão de multi-tenants para um app SaaS? Teta, isso aí. Mamão com açúcar? Ó, isso aí é fácil, né? Lembrando, né? A sugestão é minha. Não necessariamente é uma verdade. Mas aqui foi, né? Como é que está essa resposta? Sugestão da separação por databases. Database, isso aí. Fechou. Legal. Inclusive, eu vejo muito isso em vários SaaS aí, espalhados pelo Brasil, que eles fazem isso, em ambientes multi-tenants, eles põem para as organizações individuais ali, bancos É. separados para cada uma delas. Em alguns casos, dependendo do tamanho, as organizações possuem até vários bancos, né? No SQL, né? Tem muita coisa assim. Eu tenho uma visão bem minimalista, tá?
eu sempre que eu puder diminuir a quantidade de recurso ao redor da solução, eu tiro, tá? Então, tipo assim, o cara usa SQL, NoSQL, Elastic, Versace, não sei o que, cara, depende do que tu tem, o Postgres, o T-Search do Postgres faz quase o que o Elastic faz, né? O JSON e o JSONB atendem bastante coisa que o Mongo faz. O que você quer fazer? Dependendo Precisa? Não precisa? dependendo da quantidade de massa de dados, né, da aplicação, não precisa matar a barata com canhão, né? Pô, não precisa, Sim. né? Isso aí, muito legal. Então a gente tem aí deu uma boa misturada, mas o bold boa continuou no ranking. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Que faz o isolamento do ACID que determina um banco relacional. E aí, Capim, tá certo? Claro, transação, isso aí. Isola uma Isso. transação da outra. Vai dar uma É, mexida no negócio aí, né? 8 acertaram só. é, exato. 15 pessoas ali foram no vermelho ali e 8 pessoas foram no laranjinha. O ACID, se eu não estou enganado, é o que você comentou, mas Ato- ele faz, a- ele espera Atomicidade. isso. É que assim, o ACID, ele é a determinação do relacional, né? Então, é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Durabilidade é Perfeito. quando ele salva o dado para que quando você ligue o banco, ele volte num estado correto. O isolamento, quando ele faz o isolamento da transação. A consistência é se você executa a ação com commit ou com rollback, ele tem que voltar num estado do banco de dados consistente e íntegro. Né? Então, por exemplo, fiz um caminhão de alteração, chegou no final, dei rollback. Né? Por exemplo, em Oracle, tem muita gente que coloca um alter table no meio de um monte de script de insert, update, delete, por exemplo, e depois segue com um monte de coisa. O alter table ele faz commit implícito no Oracle, por exemplo. Então, quando ele fez aquele alter table, ele fez o commit daquela transação para cima. Se o script falhar daqui para baixo, tu vai ter um pouquinho de trabalho para poder organizar ali, né? Mas, de qualquer forma, ele vai fazer a garantia até onde ele fez o último commit daí. A garantia da integridade dos dados. Muito bom. Sensacional. Vamos ver como é que ficou. Balançou tudo, Bold Boa caiu para quarto lugar, Sturdy Sea Lion está em primeiro, Fast Panda apareceu em segundo. Aí, ó, o Jorge agora pode comemorar, já está no pódio, mas a gente tem mais duas perguntas. Qual a posição do Postgres no ranking da DB Engine? Quarto lugar, tá certo, Capim? Isso aí. Tava lá, eu não falei de propósito, porque era para quem estava prestando atenção, né? Que ele estava lá do lado do número 10. E ó, rolou outra boa mexida, Bold Boa ainda continua em quarto, Lovely Seal subiu, Fast Panda manteve a terceira colocação, agora é a hora da verdade, quinta pergunta. O Fast Lion, né? Eu esqueci já o nome aqui que estava aqui. Muito bom, muito bom. Parabéns, galera. Coloque aqui para eu ver quem são vocês aí. Aê, Luana, parabéns. Sensacional. Aí, Robson, parabéns para você também. Sensacional, muito bom. Muito bom. Parabéns para vocês todos aí. Vocês são sensacionais. O nosso evento sem vocês não é nada. Diz aí, Capim, sem a galera para assistir, não é nada. Não é, cara, não é. E confesso para ti assim que evento online ele tem seu glamour, né? Um pouquinho diferente do presencial, mas a galera aqui é formidável. O pessoal participa bastante, o pessoal é bem Curtiu? curioso, comenta, gostei bastante, né?
ele ficou um pouquinho diferente dos tradicionais que eu participei, né? Eu tive a oportunidade de participar de uns 3 ou 4 aí durante a pandemia. Mas muito 10, cara, muito legal, o pessoal tá de parabéns. E o mais bacana de tudo isso é a gente ver aí durante o dia aí 200, né, 230, 250 pessoas aí buscando conhecimento. Então, acho que é isso que motiva quem está aqui do outro lado a passar um pouco de conhecimento, né? Às vezes falar até uma besteira ou outra que faça alguém pensar diferente, né? Então, eu sempre brinco que, por mais que às vezes o cara fale alguma coisa que eu não concorde, vai me gerar um gatilho para poder entender, e daquilo eu conseguir sair com uma opinião diferente, ou uma opinião melhor, mais aprofundada nesse sentido, né? Então, é muito bacana ver que as pessoas querem estar aqui, né? Então, o pessoal passou aí o dia inteiro, né? Não é fácil um dia de trabalho, normal as pessoas estarem à disposição para isso. E está todo mundo aí que participou durante o dia aí de parabéns, e muito obrigado aí, né, pela oportunidade que veio através da galera do Cofops aí. Então, são os parceiros aqui de Floripa, pessoas que eu conheço pessoalmente, e vai ter novidade aí entre Capim e Cofops e Cold Island e Cofops aí em breve, aí vocês que seguirem a gente, acompanharem a gente nas redes sociais, vão ficar vendo. Show de bola, Fernando. Muito obrigado. Galera, colei para vocês aí, então, antecipadamente a inscrição para o evento do dia 23 de fevereiro. Garantam lá a tua vaga, né, para vocês estarem conosco novamente no DevOps Experience. Mais uma vez, muito obrigado. O DJ Xelão já está aqui com a gente.